Pai querido. Obrigado, meu Deus, por mais esse privilégio de estar, meu Pai, na sua presença, meu Deus, pregando a sua palavra, tendo, meu Deus, pessoas sedentas, famintas, desejosas, meu Pai, humildes, abertas, meu Pai, que querem ouvir a tua palavra, que querem direções, que querem, meu Deus, estar na sua presença, meu Pai, estando na sua atmosfera, vivendo, meu Deus, debaixo das suas asas. Meu Pai, esconda-nos, meu Pai, debaixo das suas asas, meu Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e de quem temerei? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, meu Deus, e de quem, meu Pai, terei medo? De quem, meu Deus, poderá afrontar? Ainda, meu Deus, que acampem, meu Deus, ao meu redor, ainda que afrontem a nossa vida, meu Pai, eu não temerei. Eu confiarei que o Senhor está comigo, meu Deus. E em todos os lugares, meu Pai, que o Senhor me colocar, o Senhor me alimenta. Meu Deus, o Senhor fez gerar Elias do nada. E Elias, meu Deus, ele apareceu para aquela nação, meu Deus, para bloquear a chuva. E a partir dali, meu Pai, o Senhor mandou ele para aquele riacho, meu Deus. Enquanto toda a nação não tinha água, Elias tinha um riacho. Tinha pão, meu Pai, tinha carne. Meu Deus, ele era alimentado, ele era saciado, não faltava nada para ele. O Senhor providenciou tudo, Senhor. Porque aonde o Senhor aponta, o Senhor paga a conta, meu Deus. O Senhor nunca nos deixa desamparados. O Senhor nunca se esquece de nós. E eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada jovem, visita as famílias. Meu Deus, desperta, meu Pai, aqueles que estão dormindo. Meu Pai, anima aqueles que estão abatidos. Meu Deus, dê esperança para aqueles que estão frustrados. Eu peço, meu Deus, que o Senhor conduza esse trabalho. Que não seja nós, meu Pai, mas seja o Senhor nos ajudando e gerando uma clareza, uma palavra que venha gerar clareza, entendimento, conhecimento para a glória do Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos demais. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Não andem ansiosos. Qualquer um pode tornar a realidade aquilo que acredita em algo real na sua vida, mediante a atmosfera que você vive. Se você vive numa atmosfera imoral, você vai ter atitudes imorais. Se você vive numa atmosfera de mentira, você vai começar a mentir. Se você vive uma atmosfera de avareza, de egoísmo, você vai pensar em si próprio e vai ser uma pessoa crítica. Mas se você vive uma atmosfera de generosidade, você é conduzido, você é influenciado para atos generosos. Se você se alimenta da Bíblia, você se alimenta da verdade, da palavra, você tem vida. Você tem alegria, você tem ânimo, você tem esperança. Agora, se você liga a sua TV e você fica alimentando de coisas que vão roubando a sua alegria, roubando o seu foco, roubando a sua paz, roubando o seu sono, roubando a tua pureza, a tua santidade, aquilo que você se alimenta é aquilo que você vai se tornar. Quantas pessoas, eu lembro até de algumas vezes que eu falar aqui que minha avó muitas vezes ficava vendo aqueles programas policiais, né? Alguns de vocês sabem, né? Antigos, né? Programas aí na Band e tal, que é morte dali, perseguição, helicóptero, não sei o quê, e toda hora e todo momento você vê pessoas morrendo, situações gravíssimas. E aquilo você vai ficando anestesiado. Uma morte não pesa mais na sua vida, né? Um acidente. Quantas pessoas têm curiosidade, ao invés de estar ajudando a pessoa, ela está pegando um celular para filmar um acidente.
Porque simplesmente perdeu a sensibilidade do ajudar. E simplesmente o que é importante é você ter uma informação e você mandar para alguém. Você ser o primeiro, porque é uma notoriedade, uma dependência de imagem, um egoísmo. A doença desse século é a ansiedade e as complicações que ela traz na vida cotidiana do ser humano. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu falava agora mesmo com jovens, e é algo muito importante que, quando você começa a viver mais no futuro do que no presente, você sempre é tomado muito por uma ansiedade. O que vai ter no meu futuro? Qual é a minha profissão? Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? Como eu vou me sustentar? Qual é a profissão que eu vou, a profissão que eu devo fazer? Qual o lugar, o ministério? Qual é o meu ministério aqui na igreja? O meu ministério do louvor, é nas mídias, é a pregação, o evangelismo, é na cozinha, né? O que eu devo fazer? Uma ansiedade que simplesmente é uma falta de confiança. É uma falta de paz, porque sempre está depositando a sua ansiedade em coisas e não naquele que pode suprir a sua ansiedade. Deposita a sua ansiedade numa faculdade, se você não passa, você entra em depressão. Deposita uma ansiedade num pai, numa mãe, se eles não suprem as suas carências, você muitas vezes está ficando frustrado, está inseguro. Por quê? Porque esperou tanto que os seus pais, porque o certo não é o normal, mas o certo é o pai e a mãe ser pessoas que te validem, te elogiem, mostre para você como você é importante, como você é capaz, como você pode realizar qualquer coisa nesse mundo. Mas muitas vezes são pessoas feridas criando outras pessoas feridas. E vive nessa bola de neve, né? Vive nesse redemoinho, né? Uma geração ferida criando outras gerações feridas. E ao invés de fazer esse jovem acreditar que em Deus tudo é possível, nada será grande demais, nenhuma montanha será grande demais, começa a induzir, colocar os jovens, olha, é melhor você procurar profissões que são mais seguras, né? Vai fazer engenharia, vai fazer advocacia, vai fazer medicina. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é profissão segura, ao mesmo tempo é uma profissão saturada. Porque a grande maioria das pessoas que foram bem-sucedidas financeiramente são pessoas que criaram ideias únicas, que realmente criaram produtos que resolviam problemas simples do cotidiano. É ou não é? Não é nada de novo, mas simplesmente criou uma facilidade em cima de uma dificuldade. É interessante quando você chega, tá um lugar criativo que eu vejo, é nos Estados Unidos. Você chega lá, né, tem um produto que você encaixa para facilitar para você beber alguma coisa, tem algo que facilita você entrar, você pisar, tem um carrinho na porta. É tanta facilidade que eles criam, né? É aquela questão de você faz você mesmo. Então tem produtos que você já pega montado. É muita facilidade. Simplesmente porque tem pessoas que pegaram uma situação e falaram, olha, dá para melhorar isso aqui? Dá. Você não precisa criar uma roda quadrada, você cria uma roda redonda com benefícios para essa roda. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque nós somos pessoas únicas, com DNAs únicos, com digital única, com uma fisionomia única, com Deus único. Um Deus que te criou do nada, um Deus que te tirou do pó, um Deus que tem toda a sua história gravada, escrita, e Ele quer que você seja uma pessoa única, com projetos únicos.
E o ponto, que ainda recentemente falava ainda com uma pessoa, né, com uma liderança, não existe projeto pequeno. Deus muitas vezes ele faz você voltar para um lugar, muitas vezes você está numa posição de destaque, você está à frente de trabalhos grandes, de posições, de pessoas, e muitas vezes Deus ele te faz dar um passo para trás para você acertar algumas coisas que não foram acertadas, para depois você dar um pulo para frente. O problema é que se Agar não tivesse fugido, ela não seria trabalhada o seu caráter orgulhoso. Deus é um Deus que ele não desperdiça nada, ele aproveita todas as situações para a glória de Deus. A situação de Agar, mesmo se não acabasse como acabou, ela seria um benefício para todos nós, porque a história estaria escrita. E nós poderíamos nos beneficiar disso. Eu ainda falei recentemente que se Jonas, o livro de Jonas, acabasse no capítulo 1, seria perfeito. Porque ali a gente mostra, ali o capítulo 1 você vai ver todo o processo, depois você vai, ele indo para Nínive, mas a história de Jonas poderia ter acabado na barriga da baleia. É ou não é? Você não teria mais nada, por quê? Porque o resultado da pessoa que desobedece a Deus, que quer inventar um caminho próprio, que acredita que pode fugir de Deus, sempre vai ser um resultado negativo. Então Jonas ele teve todos os motivos para não fazer, e mesmo assim ele fez. Foi descendo, ele vivia daquilo, então o dinheiro que ele pagou para pagar aquela passagem também foi usado pelo trabalho, pelo benefício da função dele. Ele pagou para fugir, ele entrou no navio e teve que pagar a passagem dele, com o dinheiro do trabalho dele, que era o quê? A missão que Deus confiou nas mãos dele, por ofertas. E antes era o quê? Era só a vida dele. E ele gerou uma tempestade, um problema e um prejuízo para várias outras pessoas, mas aquilo não é desperdiçado. Agar, você vê um livro, o Gênesis 16, você vê aquela situação, uma escrava, eles já tinham uma promessa, mas eles decidiram abreviar e fazer do jeito deles. Aquele ato, eles conseguiram o que eles queriam. Mas toda aquela situação gerou um problema maior. De Ismael gerou o povo árabe, que são inimigos dos judeus. Daquela situação, já no ventre, ela já subiu o olhar, já virou um olhar altivo, Agar já estava olhando de cima para baixo de Sara, ela já não respeitava Sara, aquilo virou uma situação dentro de casa, é só imaginar. Uma pessoa que você não consegue controlar mais, ela tem um filho agora, ela tem o que você não tem, mas você que gerou aquilo. Abraão respondeu, faça como com aquilo que você bem entender, o que você achar justo. Mandou, ela começou a pressionar, Agar fugiu, e a primeira coisa que o anjo chega falando para ela, da onde você vem, para onde você vai? A pergunta que o Senhor sempre vai fazer para nós, onde você está? Por que você chegou até aqui? Por que você fugiu do processo? O que está acontecendo? O anjo sabia, Deus sabia de onde ela veio, Deus sabia para onde ela ia, Deus sabia o que aconteceu, Deus sabia tudo. Deus sempre sabe tudo. O problema é que muitas vezes as pessoas esquecem que Deus sabe tudo. Quando você pega até, é interessante que, quando você pega ali em Reis 17, 18, não lembro direito, quando Acabe foi guerrear e chamou Josafá. Josafá perguntou se tinha alguns profetas, tinham lá os 400 profetas que começaram a profetizar em favor de Acabe. Vai, que a vitória é tua, vai, que Deus está com você, pode ir, Acabe, vai dar tudo certo. Josafá falou, tem mais alguém? Falou, tem mais um aí, né? Mas nunca me fala coisa boa. Chama Micaias. Micaias já chegou falando, olha, vai,
né, que você vai ter vitória. É interessante que Acabe já sabia que era mentira. Porque ele sabe a pessoa sabe quando você está no erro. Você não precisa falar para um fumante que é ruim fumar, ele sabe que é errado. Você não precisa falar que um bêbado para uma pessoa alcoólatra que é ruim beber. Ele sabe que é ruim beber. Você não precisa falar que não pode mentir. A pessoa sabe que não deve mentir. E ele já sabia que ele estava no erro. Micaias começou a liberar e começou a falar. E a visão que Micaias teve é muito forte, aquela passagem. Ele viu um trono, o Senhor assentado no trono, anjos à direita e à esquerda, e o Senhor perguntando, Deus perguntando, quem vai enganar Acabe? E os anjos ali falando, Satanás se levantou, falou, eu vou. Vai. Deus falou, vai que você vai ter sucesso. Vai que você vai conseguir. Deus ele tem total controle do diabo. Inclusive, o diabo está a serviço também. As pessoas esquecem que todo o controle, a permissão de Jó foi do mesmo jeito. Vá, só não mexa naquilo. Vá, pode mexer. Agora vai na carne. Mexe nos filhos. Deus ele tem total controle. O diabo está na coleira. A questão é que Deus ele vai usar todos os métodos e todas as armas para lapidar o seu caráter. E você vai ser lapidado. Deus ele quer lapidar, Deus está envolvido no processo. Deus quer saber se você vai passar pelo processo. Ele se interessa pelo processo. Agar, ela precisava passar pelo processo. Nós não podemos fugir de processos, nós não podemos pegar atalhos, nós não podemos fazer do nosso jeito, porque ele não funciona. O anjo disse, volte e se submeta a Agar, se submeta a Sara. Volta. E a partir do momento daquela direção, ele disse, multiplicarei as suas descendências, seu povo será, tal, e começou a liberar as passagens. E disse que ela estava grávida. Nós precisamos ter total consciência que não adianta eu fazer do meu jeito ou tentar fugir de uma situação. Mesmo ela gerando uma pressão muito grande. E o fato de muitas vezes eu não fugir fisicamente, eu posso estar fugindo no meu coração. Não querer enfrentar algumas coisas. Tentar de alguma maneira criar meios para eu não fazer do jeito de Deus. Eu por muito tempo acreditei que fazer do meu jeito, mas fazer o que eu tinha que fazer, era o jeito certo, porque eu cumpria. Eu fazia as minhas determinações, as minhas obrigações. Mas eu não colocava em ordem de prioridade. E chegou num tempo que funcionou. Chegou em outro tempo que Deus falou, olha, você quer ir para uma posição maior? Então agora você vai ter que alinhar mais um pouquinho. Então agora você vai ter que priorizar e colocar horários, colocar regras, colocar dias, colocar um tempo, desligar o celular. Realmente fazer isso como uma lei imutável. Eu não tenho como mais mudar. Porque quando você estabelece um padrão, você não pode mais voltar. Se você bota a mão no arado, você não pode mais tirar. Você já conseguiu. E nós precisamos entender que, olha, quando eu chego, eu preciso de Deus para fazer eu manter eu nessa posição. Então, a promessa, a nação, Ismael, só iria nascer quando ela ficasse submissa a Sara. Nós precisamos estar submissos no lugar onde Deus nos coloca. Agora mesmo a gente estava falando ali no trabalho de uma jovem que tomou uma decisão de ir lá numa sala de aula e levar um trabalho
para curar e ajudar os outros jovens a curar suas feridas, a sua ansiedade, suas depressões, pensamentos, coisas, situações que estavam guardadas ali, inclusive situações de abuso, outras coisas bem pesadas ali. E ali ela disse assim, olha, Deus precisa me ajudar, eu não consigo ajudar outra pessoa sem o Senhor estar colocando a mão sobre mim, me capacitando no falar, no orar, no direcionar, no liderar, no pastorear. E ali ela viveu um rompimento ali muito grande. E ao final daquele trabalho, quase 30 jovens, tiveram mudanças, choraram muito, tomaram decisões, aceitaram Jesus. Muitas vezes o Senhor nos dá desafios grandes que parece até que nós não somos capazes de realizar. E o diabo começa a colocar na nossa cabeça que simplesmente você não vai ter sucesso, que você vai ser mais um. Mas o Senhor, Ele nos dá uma promessa que você pode realizar obras iguais ou até maiores do que Ele. E simplesmente o fato de eu acreditar que é possível e que o Senhor já me deu graça, já me deu favor, o Senhor já me capacitou, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. O Senhor te colocou num lugar que para Deus é perfeito para você ser lapidado. Você está numa escola, você está numa faculdade, a faculdade da vida, a escola da vida, que está te lapidando todos os dias. Ou você vai ser lapidado pela palavra, ou você vai ser lapidado por pensamentos, por sentimentos, por pessoas, por pressões, ou você vai ser lapidado pela dor, por exemplos. Todos nós precisamos estar sempre atentos de que maneira Deus está falando comigo. Porque a Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria grita pelas ruas. E muitas vezes nós não estamos ouvindo os gritos porque nós estamos ainda muito cheios de nós. Nós estamos com o nosso ouvido entupido de vontades próprias que não está gerando benefício para mim. Deus, Ele está gritando por situações, por problemas, muitas coisas acontecem durante o nosso dia e Deus está falando. Se você não é tocado por um programa, se você não é tocado por um culto, se você não é tocado por um versículo, Deus, Ele vai fazer você ser tocado por um problema, por um acidente, por uma doença, por um problema na sua casa, porque Deus, Ele vai falar. A questão é que Ele pode se apresentar numa tempestade, numa fornalha, numa cova, ou em um suave sussurro, que você precisa estar muito silencioso, muito em silêncio, ouvindo o que Deus está falando com você. A doença deste século é a ansiedade, e as complicações que ela traz para a vida do cotidiano, do nosso cotidiano, são grandes. É um sentimento de paralisação, de incapacidade de realização de tarefas simples, comuns em pessoas que apresentam esse transtorno. Então, essa ansiedade causa nas pessoas uma paralisação, elas ficam paralisadas. Elas não se sentem capazes de realizar ou de finalizar aquilo que está em suas mãos. O que levou... Por que existe Agar na história? Porque em um momento da vida, Sara teve o quê? Uma ansiedade. E ansiedade significa também que é uma inquietude. Sara ficou inquieta, ansiosa, desesperada. Não vamos ter descendentes, eu não posso gerar filhos, então Abraão, a minha serva. Por meio dela, vamos ter descendentes, uma geração. Aquela ansiedade tomou o coração de Sara. E por aquela ansiedade gerou Agar, que gerou Ismael. Então, aquela situação era resultado de uma ansiedade.
Então, o problema desse século é a ansiedade. Jovens que estão cheios de ansiedade, pessoas, adultos e até mesmo crianças que estão ansiosas, estão paralisadas com medo de não conseguir, medo do futuro, medo de pessoas, medo, e a ansiedade vai crescendo. Muitos cristãos, em vez de descansarem em Deus, confiarem no agir do Senhor, estão preocupados e aflitos. O medo e a preocupação com o futuro são constantes na vida de pessoas ansiosas. Elas vivem naquele mundo envolvido com os problemas, as dificuldades, as situações, pessoas que estão envolvidas com os problemas dentro de casa, é casamento, são os filhos, é o trabalho, são os negócios, e naquele mundo desesperado da ansiedade, e não ajuda, a ansiedade não ajuda, ela paralisa. Você pode perceber, quando bate uma ansiedade, a primeira coisa que você faz, a ansiedade é obras da carne, porque te leva a um comportamento carnal. Muitas pessoas, por conta da ansiedade, começam a comer através de uma maneira descontrolada. Então, muitos acabam lançando essa ansiedade na comida, alguns na imoralidade, outros através da raiva, né? Que ela sente uma raiva, um ódio, e ela fica em busca de briga, de contenda. Ela vai atrás de dar um jeito de arrumar alguém para brigar. Mas por quê? Porque ela está naquele mundo da ansiedade. E a ansiedade são obras da carne. Então, por conta da ansiedade também, a nossa imunidade ela baixa. E porque o nível do cortisol sobe, então as pessoas estão ficando mais irritadas, estressadas, agressivas, com medo de viver, com medo da vida e muitas síndromes. Então toma remédio para controlar essa ansiedade, para controlar esse medo, essa tristeza, esse sono. Ansiedade também dá sono da morte. Muitas pessoas, quando dão lugar à ansiedade, são pessoas que querem fugir, porque estão com medo de lidar com o problema, com a situação. Então, é um leque. Ansiedade, você pode abrir um leque. E muitos cristãos dentro da igreja estão sendo atacados através da ansiedade. Jovens que estão sendo atacados através da ansiedade. Quantos jovens que você encontra que estão com medo do futuro? Medo porque eles não sabem responder o que querem ser, o que querem cursar, na área que querem trabalhar. Medo de não serem aquilo que eles devem ser, que o Senhor criou eles para serem, homens que vão cuidar de suas casas, que vão cuidar da sua casa, da sua família, que vão ter um futuro poderoso, glorioso, e assim eles se envolvem com a ansiedade. Quando você se envolve com a ansiedade, você não consegue ouvir a voz de Deus, você se torna uma pessoa fraca. A ansiedade, ela rouba a nossa força, a nossa energia, rouba a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, porque tem como dizer que uma pessoa que anda por fé sofre de ansiedade? Não. Por isso que Paulo disse o quê? Não ande ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não ande com essa ansiedade para nenhuma área da sua vida, mas lance tudo isso em quem? No Senhor. Então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, significa
que está dizendo, vocês vão ser atacados. A ansiedade vai te atacar. Mas quando isso acontecer, o que você faz? Lança isso no Senhor. E é exatamente você parar e fazer essa oração. Senhor, essa ansiedade, essa paralisação, esse medo, essa angústia, essa tristeza, ó Senhor, ó, eu lanço no Senhor. Eu lanço no Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, o Senhor cuida de tudo, o Senhor vai colocar ordem em tudo, o Senhor vai dar um jeito sobre toda e qualquer situação que eu esteja passando. Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo por conta dessa palavra ansiedade. Tem muitas pessoas que estão o quê? Paralisadas. Elas são paralíticos, estão paralisados, não estão conseguindo ter uma ação. Por isso que você vê um número grande de pessoas que estão sendo medicadas. Então, não é tão raro, você às vezes vai no mercado, você vai em algum lugar, não é raro você encontrar pessoas dopadas. E dá para você saber quando a pessoa está dopada, né? Ela fica aquele olhar mais baixo. Ela fala numa suavidade, numa tranquilidade. Por quê? Ela está medicada. Então, esse século tem crescido muito. E uma coisa que é muito triste, né, e muito perigoso, é que o nível de medicamentos para as crianças estão sendo medicadas em um número muito assustador. Crianças que são crianças, né? Então, criança é criança, né? Criança corre, criança brinca, criança é vibrante, mas isso tem crescido também no meio das crianças, né? Médicos estão tratando crianças, dopando crianças e deixando a criançada tudo zen, né? Tudo. E isso não é certo, isso não é correto. Então, o Senhor está nos ensinando. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem dificuldades, eu sei que você está preocupado, mas acalma, aquieta. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que te vê, eu sou o Deus que cuida de você, eu sou o Deus que vai colocar, eu vou te abençoar, eu vou alinhar a sua vida. Não se preocupe, não fica andando com essa ansiedade. Lance tudo isso sobre o Senhor e Ele vai cuidar de você, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus filhos. Quantos pais que estão temerosos, preocupados, abatidos, acamados, com medo dos filhos que não estão dando a resposta certa, que não estão tendo o resultado que os pais gostariam. Calma. Confia no Senhor, o seu papel é orar, buscar, clamar, interceder e colocar aonde? Nas mãos de Deus. Então, coloque nas mãos de Deus aquilo que hoje está sendo algo complicado para você, difícil para você. Talvez você está aí com uma situação que está tirando a sua alegria, está tirando a sua paz, está roubando a sua energia, está roubando a sua comunhão, está roubando a sua comunhão com a sua família, porque você não tem mais aquele tempo com a sua família, porque você sempre chega em casa bravo, nervoso, irado, perturbado, conturbado. Não, isso é errado. Na minha infância, era traumático isso. Eu sabia, o meu pai sempre chegava certinho, né, no horário certo. Quando batia 5 horas no relógio,
Eu era ali pequena, mas eu de tanto, né, de você ver tantas situações ali, acaba te traumatizando. Quando dava 5 horas no relógio, eu sabia, o problema está chegando. Porque o meu pai, ele chegava, né, quase que todos os dias, 5 horas em ponto, o horário era o mesmo, mas ele chegava já brigando. Porque não tem dinheiro, porque tem que fazer compra, porque não tinha carne, não tinha mistura, come ovo, vai ter que comprar ovo, tem que comprar linguiça, tem que comprar calabresa, porque não tem mistura, porque eu peguei o cheque, eu tenho que pagar o cheque, vai cortar a água, vai cortar a luz. E aí começava aquela briga, aquela contenda, todo santo dia, às 5 horas em ponto, a briga estava chegando. E isso foi criando o quê? Traumas. Então, quando dava 5 horas, né, depois que eu fui pegando uma certa idade, o que eu fazia? Eu me escondia, eu ia para o quarto, eu ia caçar alguma coisa para fazer, porque o que significa isso? Uma pessoa que está vivendo na carne, preocupado, ansioso, em vez dele trazer tranquilidade para a família, ele estava trazendo o quê? Guerra. Não é que as pessoas não têm problemas, situações, mas tem o momento certo e a maneira certa de lidar com os problemas, com as dificuldades. É que nem eu preguei hoje no culto do meio-dia, a mesa ali na sua casa é um santuário do Senhor. Na mesa é onde você tem a comunhão ali com a sua família. E tem muitos lares que a mesa é a mesa dos vícios, é a mesa das contendas, das brigas, das discussões, das agressões. Em alguns lares, essa mesa ela está espiritualmente quebrada, destruída. E não é isso que não é assim que o Senhor nos ensina a viver. O Senhor nos ensina e nos mostra há tempo determinado para todas as coisas. Então, tem um tempo determinado, tem um momento certo em que eu vou sentar com o meu marido e vamos resolver o quê? Vamos colocar ordem na nossa vida, vamos conversar, vamos alinhar. Eu não posso fazer isso na frente dos meus filhos. Eu não posso já chegar do trabalho e já começar a discussão, as agressões, o empurra-empurra, a gritaria, o quebrando a casa inteira. Não. Isso é obra da carne. São pessoas que estão vivendo pelas emoções, pelo que elas estão sentindo. E uma pessoa que vive ansiosa, ela está vivendo o quê? Pelas emoções. Então, este versículo está dizendo, você vai bater ansiedade, mas você tem que fazer o quê quando isso acontecer? Você tem que lançar no Senhor, porque é nele que nós vamos encontrar a calmaria, a sabedoria para lidar com toda e qualquer situação, que nem está escrito aqui. Deixa eu pegar para você. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andem ansiosos por coisa alguma, pois em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem o quê? Os seus pedidos a Deus. Então, não é quebrando a casa, não é tomando remédio, não é discutindo, não é lançando isso nas pessoas que eu vou resolver. Como eu vou resolver? Apresentando os meus pedidos a Deus.
Então o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só que presente. A Bíblia está dizendo, quando isso acontecer, então você vai orar e apresentar os seus pedidos a Deus. O que está querendo causar essa ansiedade? Então, a paz que excede todo entendimento vai fazer o quê? De onde vem essa paz? É a paz que vem de Deus. Vai guardar o quê? O meu coração e a minha mente. Então, eu vou ter aquele cuidado, aquela proteção do Senhor comigo. Uma pessoa que faz isso, ela está andando através do quê? Da fé. Está andando pelo Espírito. Então, se tem algo na sua vida que está complicado, está difícil, né? Está tirando, talvez você não está nem dormindo direito. Você deita na cama, vem tudo, né? Vem tudo e tira a sua alegria, você não consegue dormir direito. Pega este versículo, apresenta esse problema, essa situação ao Senhor, e Ele cuidará de você, e Ele vai acalmar o seu coração e vai colocar paz. Nós temos que receber essa paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Eu vejo que muitos têm uma cabeça ainda de não acreditar que Deus, Ele quer que você passe por alguns vales. Tem coisas que nós precisamos passar. Deus quer que você, ainda que você passe pelo vale, Ele não vai te livrar muitas vezes do vale, mas Ele te livra no vale. Então acredite que o que você está passando é passageiro. Você precisa passar por lá. Quando você pega a história de Jairo, o chefe da sinagoga, um homem que conhecia as leis, que conhecia a palavra, um homem não conseguiu curar sua própria filha. Mas ele creu que Jesus era possível ele curar. Jesus, ele seria um instrumento de cura para a filha dele. E até para um projeto de cura, Deus ele muda. Porque a cabeça de Jairo, ele ia chegar, ia botar as mãos na cabeça da filha e ela iria ser curada. Nós temos um projeto, nós temos uma ideia. Nós idealizamos sonhos. O Senhor vai abrir uma porta ali, o Senhor vai fazer ali, vai ser daquele jeito, vai ser daquela maneira. E Jairo não era diferente. Ele acreditou que o padrão seria realizado novamente. Muitas vezes nós comparamos as nossas vitórias, os nossos processos com a pessoa que está do nosso lado, o irmão que está do nosso lado, a pessoa que testemunha. Mas ali a questão é que Jairo, Deus, ele se interessava, não era na cura, era na ressuscitação. Ele foi, passou, chegou, e todo aquele processo do seu caminho avisaram que a filha dele tinha morrido. E quando a gente está muito próximo de viver algo muito grande, muitos acabam parando porque está ouvindo vozes e não está ouvindo a voz. Não está ouvindo a pessoa, está ouvindo as pessoas. Não está ouvindo os médicos, mas não está esquecendo daquele que tem o poder sobre toda a medicina. Está esquecendo que não é o advogado, o juiz, mas o juiz dos juízes. É Ele que dá o ponto final. Então acalma o seu coração. Sai daqui hoje com o coração calmo.
Deus, Ele vai fazer, Ele vai resolver, Ele vai curar ou Ele vai ressuscitar, mas só esteja totalmente a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Fale com Deus nesse momento. Eu quero que você tenha uma conversa franca com seu Pai. Uma conversa com seu Pai dizendo o que realmente você precisa. O que Ele precisa fazer para você. O que Ele precisa resolver na sua vida. Apresente os seus pedidos a Deus. Apresente a sua petição a Deus. Deus, Ele pode resolver as suas petições, Ele pode resolver os seus problemas, Ele pode mudar os diagnósticos, Ele pode trazer um filho ou Ele pode afastar um filho. Quantas vezes eu falava com mães, com situações graves, e o filho não se posicionava, dava problema, só gerava desgaste. E eu falei, cada vez que você ora, mais uma porta está sendo fechada na vida do seu filho. Porque uma pessoa que é orgulhosa e não consegue mais ouvir, ela só tem um caminho. O caminho da humilhação, o caminho da dor. Mas Deus, Ele sabe até onde puxar. Ele sabe que se Ele afrouxa muito, dá para escapar. Se Ele aperta muito, Ele pode matar. Então Ele sabe a posição certa para apertar. Ele sabe a posição certa, como Ele empurra, como Ele conserta. Então creia que Deus está apertando, Deus está consertando, Deus está lapidando e você precisa de paz. Porque se a sua parte está sendo feita, façam tudo e depois fique firme. Fique firme no que o Senhor tem para você. Abra o seu coração neste momento e deixe a paz de Deus entrar no seu coração e creia que Ele está trabalhando. Ele não parou, Ele não se esqueceu, Ele não vai atrasar, Ele pode adiantar, mas atrasar Ele não atrasa. Nós que atrasamos. Nós que atrasamos. Então decida hoje, não vou atrasar mais a minha vida. Eu não vou mais atrasar a minha geração. Eu não vou atrasar mais meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Hoje você encerra esse tempo. O tempo da ansiedade, o tempo da inquietação, o tempo da dúvida, o tempo do questionamento, o tempo da incredulidade. O tempo da teimosia, o tempo do orgulho. Deus está fazendo. E Ele fez desde a criação do mundo. Desde quando Ele criou os céus e a terra, Ele faz do mesmo jeito. Quando foi preciso, quando foi necessário, Ele recomeçou com o mundo. Ele recomeçou na terra. Ele recomeçou numa próxima geração. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Se Deus está falando para você recomeçar, recomece, porque isso é a maneira que Deus vai trabalhar na sua vida dessa vez. Decida hoje. Eu não vou mais ser guiado pela ansiedade. Eu não vou mais ser guiado pelo medo. Eu não vou ser guiado mais pelas dúvidas. Eu não vou ser mais guiado por desejos errados. Não, Deus tem coisas grandes para mim. Então, se coloque neste lugar. Saia dessa reunião hoje com a certeza. Eu vou me colocar no lugar aonde Deus quer que eu fique. E ali Ele vai fazer, e ali Ele vai operar, e ali Ele vai curar, e ali Ele vai restaurar, e ali que Ele vai ressuscitar, para a glória de Deus. Meu Deus,
Visita cada coração, meu Pai. Visita as famílias, visita os jovens. Visita as igrejas, visita os lares. Visita as cidades, visita os países. Visita o nosso povo nesse momento. Seja visitado pelo Senhor. Seja movido, veja o Senhor entrando na sua casa, entrando na sua vida. Veja o Senhor mudando o seu coração, acalmando a sua alma, tirando essa ansiedade, essa aflição, essa inquietação. Veja o Senhor aquietando o seu coração nesse momento. Receba a paz do Espírito. Receba a paz que excede todo entendimento. Receba a paz de Cristo na sua vida. Veja o Senhor falando no seu coração. Volte, fique, vá. Veja qual é a direção de Deus. Saia, fique, volte. Veja aonde Ele está mandando, aquilo que Ele está te direcionando. Se é para você voltar, volte logo, se submeta. Se você pensou em sair e o Senhor falou para você ficar, então fique e passe pelo processo. Se você está com medo de ir, vá, porque é lá que está o seu destino, é lá que está o seu futuro, é lá que a nação vai nascer. Deus, Ele quer nascer uma grande nação de você. Seja um gerador de nações, de homens e de mulheres fortes. Você pode ter tido todos os motivos para se revoltar com Deus, mas nós precisamos entender que Deus não é o seu pai terreno. O seu pai errou, mas Deus nunca errou. E mesmo se você não teve um pai e uma mãe presente, você pode ser um pai e uma mãe presente para os seus filhos. Nada é desperdiçado. Porque aquele que não tem, com Cristo, Ele tem para dar. O doente, com Cristo, se torna um instrumento de cura. Tudo com o Senhor é uma matemática diferente. É algo que foge da razão. É algo que foge da racionalidade. E Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes hoje aqui. Meu Deus. Eu peço, meu Pai, que cada oração que está sendo realizada neste momento, ela venha chegar ao seu destino. O Senhor nos ensina, apresente as suas petições. Lance a sua ansiedade em mim, porque eu tenho cuidado de vós. Sim, meu Deus, o Senhor sempre cuidou. Meu Pai, o Senhor cuida até das aves. O Senhor cuida dos lírios, meu Pai. O Senhor tem o poder, meu Pai, do sol, da lua e da tempestade, meu Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas o que nós podemos hoje, meu Pai, fazer é ter um coração quebrantado, um coração humilde, aberto para ouvir e rápido para obedecer. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Fortaleça o nosso povo. Fortaleça os nossos jovens. Fortaleça, meu Pai, a nossa igreja. Fortaleça o Ministério Mudança de Vida, meu Deus. Fortaleça, eu peço para o Senhor, meu Pai, fortaleça o nosso povo. Nos ajude, Senhor. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu agradeço, meu Pai, porque eu sei que essa palavra veio para confirmar que nós devemos, meu Pai, passar pelo processo, confiar, meu Pai, que muitas vezes o Senhor vai colocar no fogo para queimar, meu Deus, obras que serão queimadas, meu Deus.
mas que fique somente aquelas obras que não podem ser queimadas. Nós te amamos, meu Deus. E eu peço, meu Deus, que o Senhor continue falando, fazendo, usando a cada um de nós e, acima de tudo, meu Pai, aprovando. Porque nós não queremos trabalhar para Ti, nós queremos nos relacionar com o Senhor. E um relacionamento saudável, meu Deus, é um relacionamento de equilíbrio. Um momento eu falo, um momento eu ouço, um momento eu transbordo, um momento eu pego a semente, um momento eu como pão. Um relacionamento saudável. Um amor, meu Deus, tomando os nossos corações. O seu amor constrange a cada um de nós, meu Deus. É um amor, meu Deus, que Ele quebra as nossas defesas. E simplesmente, meu Deus, o Senhor quer que nós venhamos ser tomados por Ele. E que o amor do Senhor, meu Pai, venha tomar a cada coração e cada um veja que o Senhor nos ama. E que nós precisamos confiar que Ele está no controle de tudo. E sempre esteve e sempre estará, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando com cada um de nós. Sustente a cada um, meu Pai, nessa madrugada. Ajude cada um, meu Pai, que está pela transmissão. Visita as casas, visita os jovens, visita as igrejas, visita os líderes, meu Deus. Eu oro para que cada um de nós, meu Pai, venha sair daqui, meu Pai, já em outro nível a partir de hoje. Nós te agradecemos, nós te amamos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém.